Caríssimos amigos e irmãos, é Páscoa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. É a grande alegria que a igreja canta nesse final de semana e durante uma semana toda, durante 8 dias, nós iremos cantando a Páscoa, mas não só. Teremos 50 dias de Páscoa, mas não só. Teremos também toda a nossa vida para anunciar que o Senhor está vivo, ressuscitado. É para todos nós, esse final de semana, o centro do ano litúrgico, o centro da nossa vida cristã. Cristo está vivo, ressuscitado. É o grande encontro com aquele que é a vida, aquele que nos conduz a uma vida nova, aquele que morreu na cruz, como nós celebramos na semana que nós tivemos aí as celebrações do Tríduo Pascal e nos deixou a Eucaristia, nos deixou a sua presença eucarística e a sua presença também ressuscitada no meio de nós. Por isso a todos vocês que estão sintonizados conosco, que estão vivendo esse clima pascal, ainda mais nesse momento tão difícil que nós vivemos, problemas de violência, de guerras, de doença, de questão de desemprego, tantos problemas, a esperança, a certeza da vida sempre tem a última palavra. O Senhor ressurgiu verdadeiramente. Aleluia. Eu desejo a você que nos acompanha aqui nesses momentos de reflexão, uma feliz e santa Páscoa. Mas ao desejar uma santa Páscoa, uma feliz Páscoa, significa, caríssimos irmãos e irmãs, que nós desejamos a você que você faça Páscoa. Você tenha feito Páscoa. Você tenha passado da vida velha para uma vida nova. Tenha experimentado a ressurreição também em sua vida. A experiência do ressurgir, do renovar, de ter o seu coração aberto à graça de Deus. Que você faça essa experiência, que mais do que o desejo de alguém de fora, é a experiência com o Senhor ressuscitado na tua vida. As festas que fazemos externamente, as confraternizações, os encontros, são até bons, nós encontramos com pessoas, com amigos, com familiares, mas aquilo que parte do coração de cada um de nós é que deve marcar esse dia de maneira muito especial. Nós temos uma sequência, eu gosto muito dessa sequência do domingo de Páscoa, quando cantada, é muito mais bonita ainda. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal laudes, não é? Cordeiro inocente, o Cristo, abrindo do Pai o aprisco. E aí vai toda essa sequência, né, da Páscoa, que se canta, ou se reza, logo depois da segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Essa sequência de Páscoa, meus irmãos e irmãs, fala da experiência, né, daquela que encontrou, né, com o Senhor ressuscitado. Responde, pois, a Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Seria muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa vida, mesmo em meio às dores, sofrimentos, dificuldades, que nós tivemos e teremos sempre, nós pudéssemos sempre cantar os louvores de Deus e anunciar que o Senhor ressuscitou e Ele é vida e está vivo no meio de nós. É essa experiência com o Cristo ressuscitado que faz a diferença em nossa vida, que não significa não termos problemas. Sempre tivemos, temos e teremos, mas nossa vida é iluminada pelo Senhor ressuscitado presente no meio de nós, nossa vida, nossa esperança. Nosso abraço para que nós possamos cantar com a vida, cantar com a alegria que vem do Senhor e que não fere a ninguém que passe pelo problema, mas pelo contrário, contagia as pessoas para que essa grande experiência da igreja. E é bem isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos ouvir durante o tempo da Páscoa, sempre leituras do Novo Testamento, aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, vai nos acompanhar durante todo o tempo da Páscoa. Ele fala: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E fala, faz um pouco da história, e aí justamente vai dizer, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia,
concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Ou seja, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai contar um pouco o que aconteceu desde o batismo de João até justamente a ressurreição. E depois fala que ele mandou pregar a Jesus ressuscitado a todas as pessoas. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Nesse final de semana nós temos muitas leituras, tivemos toda uma vigília de leituras, muita leitura durante a semana toda, e no domingo nós temos também várias opções, mas a leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai nos acompanhar durante o tempo da Páscoa, realmente nos fala dessa experiência dos discípulos de Jesus, ou seja, Deus o ressuscitou, ou seja, e nós somos testemunhas, vai ser grande anúncio. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, o salmo de resposta marca também esse tempo da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ou seja, toda a celebração pascal, não cantar a misericórdia de Deus na alegria do Senhor e dar graça pela sua presença em nossa vida. É essa experiência, meus irmãos e irmãs, que vai além de uma confraternização, além de um banquete, além de um presente, vai além de tudo, porque é essa experiência de quem passou pela quaresma, fazendo penitência, buscando a conversão, celebrou a penitência, a confissão, renovou a sua própria vida e celebrou o tríduo pascal, vendo que o Senhor está presente na Eucaristia, deu a vida por nós na cruz e está ressuscitado, como recorda o círio pascal aceso e atualizado. Ou seja, cada ano um novo, porque cada ano nós queremos vivenciar a ressurreição no agora. Por isso, 2022 está em todos os círios pascais, em todas as nossas igrejas, agora a partir desse domingo, a partir desse final de semana. Também, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos a leitura, uma das leituras, do Evangelho, pode ser a leitura da manhã, que fala de Maria Madalena, que foi ao túmulo, ainda estava escuro, justamente, e vai avisar a Pedro e a João, E quando saíram para ver, eles chegaram e viram o túmulo vazio. Ou seja, chegou também primeiro João, ele conta de si mesmo, ele é quem escreve, depois chegou também Pedro, e aí viu e constatou, Ele entrou também com outro discípulo, quando tinha chegado ao primeiro túmulo, ele viu e acreditou, ou seja, começa o primeiro passo, o túmulo vazio, mas o Senhor ressuscitado presente vai aparecer também a eles. Ou no Evangelho da tarde, no Evangelho de Lucas, que são os discípulos de Emaús, Na tarde daquele dia, ou seja, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús e conversavam sobre o que tinha acontecido naqueles dias e já desanimados estavam voltando para casa. Quando Jesus se coloca no meio deles e fala: o que vocês estão conversando? Explica as Escrituras, e ao sentar à mesa e ao partir o pão, seus olhos se abrem. Ou seja, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e contaram aos discípulos o que tinha acontecido com eles. Também nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados, de um lado, a constatar que o túmulo está vazio. Ou seja, nós, quando visitamos o Santo Sepulcro em Jerusalém, visitamos um sepulcro vazio. Não está lá, não estão lá os restos mortais de Jesus, como acontece em tantos outros túmulos, porque ele ressuscitou. Do outro lado, como os tipos de Emaús, nós também queremos fazer essa experiência de ver que no meio das nossas desventuras e muitas vezes desânimos, ele se coloca no meio de nós e anuncia a palavra e parte o pão. No fundo é a missa. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, como nós pudemos celebrar no tríduo pascal também, todo esse mistério da Eucaristia, com a ceia pascal, com o Cristo que morre na cruz e a ressurreição, também nos discípulos de Emaús. Ou seja, a palavra e a partir do pão, os olhos se abrem. E aí começa a experimentar o coração que ardia quando escutava as Escrituras. Também para nós, meus irmãos e irmãs, é por aí também que deve acontecer conosco,
quando escutamos a palavra do Senhor, também deve arder o nosso coração. Quando celebramos a Eucaristia, nossos olhos devem se abrir para perceber é o Senhor presente no meio de nós. É o Senhor ressuscitado que está no meio de nós, nossa vida e nossa certeza de uma vida nova. Depois nós temos também duas opções para a segunda leitura. Nós temos aí muita abundância de leituras, depende um pouco aí de cada paróquia, de cada comunidade, quais aquela escolhe, né? A carta de São Paulo aos Colossenses e a primeira carta aos Coríntios, né? São leituras que são opcionais, que deve-se escolher uma delas. Aos Colossenses, fala um pouco da consequência da nossa vida. Ou seja, se nós encontramos com Cristo, e se nós fazemos Páscoa, nós passamos da morte para a vida, do pecado para a graça com Cristo. E Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Se vocês também ressuscitaram com Cristo, se vocês têm essa nova vida, do homem novo, da mulher nova, da pessoa nova, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes para o homem velho e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. É poder perceber justamente que Ele é a grande ponte, o pontífice. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O Senhor está na glória, glorificado, subiu aos céus, está à direita do Pai, como nós iremos viver também durante o tempo da Páscoa. E nós estamos com Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, vivendo essa comunhão. Quanto mais nós o acolhemos e vivemos, meus irmãos e irmãs, com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E a outra opção de leitura, a segunda, carta de São Paulo aos Coríntios, fala também dessa mudança de vida. Então, lembremos, se de um lado a leitura dos Atos dos Apóstolos coloca toda a experiência de uma pregação, ou seja, do querigma, ou seja, todo aquilo que pregou a morte e a ressurreição do Senhor. Os Evangelhos falam da experiência da manhã, do túmulo vazio, e depois da tarde, dos discípulos de Emaús. As leituras segundas falam dessa vida nova, aspirai as coisas do alto. E a carta aos Coríntios fala também de vivemos essa vida do homem novo. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, que já deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Isso tem todo o significado, porque a Páscoa judaica, antes de fazer para a Páscoa, se tirava tudo aquilo que era pão fermentado para poder realmente comer o pão ázimo. Lembrando bem a fuga, a saída do Egito, com as ervas amargas, etc. Portanto, aquilo que Paulo fala está muito ligado, tem as tradições que vivia, estava bem próxima deles, assim, esses aspectos. Mas que para nós é muito claro, ou seja, de deixar tudo que é a velha vida fermentada, é ruim, para uma nova vida, para uma experiência nova. Portanto, a celebração da Páscoa que nós vivemos, meus irmãos e irmãs, iniciando agora a oitava de Páscoa, o tempo da Páscoa, e é o centro de toda a nossa vida cristã, é realmente esse grande anúncio. O Senhor ressuscitou, Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo no meio de nós. E nós cremos, e nós o vemos, e nós o anunciamos a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, a todos vocês uma santa Páscoa. Uma alegria pascal no coração de cada um que transborde e possa cada vez mais fecundar com boa semente esse nosso mundo que tanto necessita de esperança e de confiança. Uma santa Páscoa a todos e que Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.